A partir da perspectiva israelita, o dia terminava por volta das 6 da tarde, não meia-noite, como nos dias de hoje. Como resultado, o sacrifício tinha de ser oferecido no meio da tarde, em 13 e 4 horas. Verso 22. Ele me instruiu e falou comigo, dizendo: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Verso 23. No princípio das tuas súplicas saiu. Aqui, pessoal, está a ordem, mas se vocês forem no hebraico, podem, quem tiver a Bíblia interlinear aí, ou o texto hebraico, saiu a palavra, tá? É davar também aqui, tá? Onde está a ordem. Ó, no princípio das tuas súplicas saiu a palavra, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, o que? A palavra davar, e entende a visão. Ou seja, ele vai entender a visão a partir do quê? Da palavra. Correto? Ó, o verso 24, aqui vai começar. Aqui vai começar. Aqui onde a maioria começa, né? Todo mundo esquece dos versos 23. Os 23 primeiros versos já vai para o 24. Aqui a gente já mostrou a perspectiva de Daniel, que era o quê? A partir da palavra de Jeremias, ele estava fazendo uma contagem de retorno, né? E a partir desta palavra que o Gabriel ia revelar para ele. E a gente mostrou que é um contexto completamente nacional, assim como o verso 24 vai mostrar agora. Vamos lá. Verso 24. Quer falar alguma coisa, Yehudá, antes da leitura? Não, pode continuar. Ok. Presta atenção aqui, pessoal. 70 semanas, ou 70 setes, tá? Ou 70 setenários, dependendo da sua tradução, estão determinadas sobre o teu povo. Qual povo? O povo de Daniel. Então, não se inclua nesse texto. Não vem falar que é a grande tribulação que ainda vai acontecer, que é uma tribulação global. O texto é muito claro. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, que é qual cidade? Jerusalém. Contexto do exílio babilônico. Para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Olha só. O que a gente tem aqui? A gente tem 70 semanas. Para quê? Sobre o povo de Daniel e a cidade dele, para cessar a transgressão, para dar fim para os pecados. Isso aqui, pessoal, não é global. Ah, mas quem perdoa pecados é Jesus. Pessoal, isso daqui é só para Israel. É que perdoar a transgressão de Israel, os pecados de Israel, expiar a iniquidade de Israel, a justiça eterna para Israel, selar a visão e profecia e ungir o Santíssimo. O que é esse Santíssimo? É o Santo dos Santos. Então, quando a pessoa vê o pecado aqui, é Jesus, ele morreu para perdoar pecados. Pessoal, para o teu povo e tua santa cidade, aprendam a respeitar o texto, correto? Eu não Silvestre. estou falando... Oi. Não, eu vou deixar você continuar, só fazer um adendo aí, né? Como você disse, que ele cura pecado para cristãos. Para nós não cura nada, nem morreu por mim. Por mim, não. Eu irei morrer e responder pelos meus pecados. Assim creio eu e os meus irmãos e erudinhos espalhados Certo. pelo mundo inteiro. Pois é. E o texto é bem claro, né? Está falando com o povo de Israel. Ou seja, eu não posso me incluir aqui nesse texto. Né? Mas vamos lá. Primeiro, o que seriam 70 semanas? Temos base nos escritos para fundamentar? Vamos lá. Levítico capítulo 25, verso 1, diz assim: Falou mais o Senhor, né, o tetragrama, a Moisés no Monte Sinai, dizendo, verso 2, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Senhor. Verso 3, 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podarás a tua vinha, e colherás os seus frutos. Verso 4, porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. Verso 5, o que nascer de si mesmo na tua cega, não colherás, e as uvas da tua separação não vindimarás.
ano do descanso será para a terra. Verso 6. Mas os frutos do sábado da terra vos serão por alimento. A ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu diarista e ao estrangeiro que peregrina contigo. Verso 7. E ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Todo o seu produto será por mantimento. Olha o verso 8. Também contará 7 semanas de anos. Olha de onde Daniel tirou isso aqui, 70 semanas. 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão por 49. Correto? Então é daqui. Essa expressão semanas de anos sai daqui de Levítico, tá? Nesse texto acima, vemos que a ligação com o sábado anual e na cultura semita, como está no versículo 8. Cada semana equivale a 7 anos. Logo, 70 semanas ou períodos se encaixam em até 490 anos, tá? Vamos lá, primeira pergunta. Para quem seriam esses 70 períodos? Para o povo de Daniel. Quem é o povo de Daniel? Os israelitas. E a sua cidade? Qual é a cidade de Daniel? Daniel era da tribo de Judá. Era o quê? Jerusalém. Não é um evento global. E não adianta vir com a conversa que a igreja é Israel espiritual, pessoal. Pois uma das transgressões maiores eram por eles terem violado o ano sabático. O que isso tem a ver com vocês? Vocês não são igreja? Não são gentios? Vocês guardam o ano sabático? Não. Então não se inclua no texto. Porque um dos principais motivos que levou ao exílio da Babilônia foi justamente pelo ano sabático. Tá? E não tem nada a ver com vocês. Vamos lá. Vamos aos termos. Existem alguns objetivos nesses 70 períodos e vamos analisar um por um. Qual é o primeiro? Cessar as transgressões. Letchale rapechá. O que significa? Perdoar as transgressões do povo. Lembremos do contexto em que Daniel está narrando. E como Jeremias bem disse, eles teriam de se arrepender para o Eterno cessar as transgressões. Correto? Pode ir mais abaixo, Yehudá. E aí serem perdoados. Ó, vamos lá. Será que cessou as transgressões? O que diz lá em Isaías 43, verso 25? Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Aí a gente vai falar que Deus não perdoava pecados antes. Ó, sabe quando foi escrito isso aqui, Isaías 43, verso 25? Aqui a gente tem o Deutero Isaías, escrito em 550 antes da Era Comum, por um dos discípulos de Isaías. E aqui nesse livro, que é chamado Livro das Consolações de Israel, o autor já vê que as transgressões do povo já estavam sendo perdoadas, pois estava decretada a mensagem de esperança de retorno. Ou seja, aqui as transgressões a ser cessadas. Aqui em Isaías 43 ele fala, sou eu mesmo que apago as tuas transgressões por amor de mim, dos teus pecados não me lembro mais. Ou seja, o que Deus está querendo falar ali com eles no contexto de exílio? Que eles iam ser perdoados, que já estava perdoado, vocês vão voltar, está perdoado. Ó, segundo ponto, ler chatem chatat, terminar com o pecado. Ó, infelizmente, gente, muita gente diz que as 70 semanas não se cumpriram por ainda haver pecado, tá? Mas o autor aqui ele direciona o oráculo para a geração que está em exílio, tá? E mais uma vez lembrando que o contexto é israelita. Ó, Isaías 40. O que diz aqui em Isaías 40, verso 1? Pode ir mais abaixo. Ó, consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Pode ir mais abaixo. Olha o verso 2. Falai benignamente a Jerusalém, e bradai-lhe que a sua milícia é acabada, e que a sua iniquidade está, não está falando estará, lá no primeiro século, não, está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Ou seja, aqui mais uma vez o Deutero Isaías mostra claramente uma afirmação do escritor, em 550 anos era comum, que a iniquidade e os pecados dele já estavam sendo perdoados. E já tinham recebido dobrado pelos pecados. Por que dobrado? Provavelmente está se referindo ao exílio de Israel, em 722, e o exílio do sul, né, que teve ali as suas deportações em 605, 598, 587 e 582 antes da Era Comum.
Ou seja, para quem fala, não se cumpriu as 70 semanas porque ainda existe pecado. Ele está falando com o povo dele e os profetas estão falando que os pecados deles já estavam perdoados e que eles irão retornar. Tá? Estou provando para vocês aí nos textos. Agora o terceiro ponto, chaper avon, que é o quê? Expiar a iniquidade. Ó, uma das principais iniquidades era a não guarda do sábado anual, como mostramos acima em 2 Crônicas 36, verso 21, que diz o quê? Para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da assolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, se eles retornaram, e sabemos que sim, é óbvio que essa iniquidade foi perdoada, pessoal. Isso aqui é tudo para a geração ali que ele está tratando, gente. Porque tem gente que fala, não se cumpriu porque ainda existe pecado. Meu, ali um contexto para a geração. A preocupação do escritor ali era o retorno do exílio.